Da tribuna, o senador Jorge Seife Júnior expôs a dimensão que a censura atingiu no Brasil e apontou que, para além de mostrar a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, é necessário expor a responsabilidade do Senado Federal, agente fundamental para a consolidação da ditadura e para a erosão do Estado de Direito. O senador leu um poema e afirmou: "Eu não vou citar o nosso querido Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque a culpa é desta casa. Isto aqui é uma analogia do que eles foram fazendo com essa casa. E os que deveriam guardar esta casa, ficar em silêncio, fazendo cara de paisagem, fingindo que o mundo ninguém fez e que na outra semana ia melhorar. Ligações, jantares, fotinhos, visitas. E a sua autoridade hoje está sendo questionada e nula, invalidada. Perdeu eficácia e perdeu eficiência por omissão, por prevaricação, por não respeitar a Constituição, que nos dá as prerrogativas para proteger a nossa democracia." Seife apontou que o Senado precisa cumprir seus deveres e lembrou que as consequências da omissão dos senadores já atingem todos os brasileiros. Ele disse: "Nós precisamos não mais terceirizar isso para nenhum poder, porque a Constituição nos dá essa responsabilidade, essa atribuição. Nós precisamos agir. Já se tentou conversa, já se tentou pacificação, e a escalada contra a nossa liberdade." Está aqui o poema "Arranca-nos a voz da garganta." De 22 milhões de usuários do Twitter, arrancaram a voz da garganta, com os motivos mais absurdos. O que é que eu tenho a ver com briga de Elon Musk, de Starlink com Alexandre de Moraes, para me tirarem o direito de me manifestar? Que é que eu tenho com isso? Aí, se eu baixo um VPN para me manter informado, porque indubitavelmente o Twitter é a rede mais dinâmica que existe no mundo, sou multado em R$50 mil. O Jorge Seife Júnior alertou que as ações autoritárias só aumentam graças à omissão subserviente do Senado Federal. Ele disse: "Daqui a pouco o senhor Alexandre de Moraes acha que nós estamos tendo liberdade demais no Instagram, corta. Daqui a pouco é no Facebook, corta. Daqui a pouco o YouTube está falando linguagem de ódio, discursos de ódio, eletricista, taxista, corta." Este é o tamanho do Supremo Tribunal Federal, gigante. E palmas para eles e nota 0 para o Senado Federal, que se omite, se cala e que não faz o seu papel constitucional. O senador se exaltou. Então fecha esta casa e entrega a chave para ele, entrega direto para o Xandão. Ô Xandão, administra, você que é o cara, legisla agora sobre Pix, libera o vagabundo pela frente da cadeia. E se você discordar, se você criticar, te metem uma multa, igual meteram naquele ali, 50 milhões. Dirigindo-se ao senador Marcos Duval, perseguido político do ministro Alexandre de Moraes, Seife disse: "O senhor vai ter que ser senador por 400 anos para pagar essa dívida para o Xandão, tá? Que Deus te conceda a vida eterna e que o senhor se eleja muitas vezes para pagar essa dívida." Seife ponderou que a Câmara dos Deputados também tem seu papel na consolidação da ditadura. Ele disse: "Mesma coisa foi a Câmara Federal, não vou poupá-los não. Um deputado federal em exercício. O que a Constituição diz? Somente em crime inafiançável, em flagrante delito inafiançável. Caçaram o garoto, meteram-no na cadeia. Nem com indulto presidencial, o Supremo cancelou o indulto." O senador afirmou: "Mas isso vai mudar. Nós precisamos do apoio popular. Cada cidadão e cidadã do Brasil que está enxergando que a coisa está fora de tamanho, cobre de seu senador, respeitosamente. Senador, olha isso. O cara que é vítima, ele é juiz, ele é testemunha, ele é ofendido, ele julga, ele decepa a cabeça, ele manda prender." A mulher pintou lá na estátua. Não concordo com vandalismo não, tá, pessoal? Pintou de batom lá uma frase em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tomou o quê?
17 anos de cana? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. O senador desabafou. Cadê? Me dá o nariz de palhaço aí. Será que ninguém está enxergando isso? Seif alertou sobre a conivência do comando do Senado com os desmandos. Se ninguém enxergasse, esta casa tinha que enxergar que já se passaram todos os limites. E cadê? Cara de paisagem, 7 de setembro, todo mundo rindo. Só fantasma aqui na esplanada. Todo mundo lá, os poderes unidos e juntos e amigos, sorrindo para fotos, sorrisos queridos e agradáveis, mostrando que a democracia relativa está em pleno funcionamento no Brasil. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar.
Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, nosso querido senador do Rio Grande do Norte, nossa senadora do DF, do Mato Grosso, do Paraná, de Rondônia, e a todos os presentes aqui, colegas da casa, senadoras, senadores, assessores, imprensa, visitantes. Eu queria começar hoje de uma forma diferente, que não é muito a minha abordagem, mas eu quero começar de uma forma poética, senador. E esse poema aqui é uma reflexão a todos nós. E você que está no Brasil aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência, ouvindo nas rádios, no YouTube. Escutem bem esse poema de Eduardo Alves da Costa. Diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Eu nunca vi um poema que retratasse tão bem a realidade do nosso Brasil. Mas hoje, diferente do que eu venho falando e fazendo diariamente, eu não vou citar o nosso querido Supremo Tribunal Federal.
Sabe por quê, senadora Rosana? Porque a culpa é dessa casa. Isso aqui, uma analogia do que eles foram fazendo com essa casa. E os que deveriam guardar essa casa ficaram em silêncio, fazendo cara de paisagem, fingindo que o mundo ninguém fez e que na outra semana ia melhorar. Ligações, jantares, fotinhos, visitas. E a sua autoridade hoje está sendo questionada e nula, invalidada. Perdeu eficácia e perdeu eficiência por omissão, por prevaricação, por não respeitar a Constituição que nos dá as prerrogativas para proteger a nossa democracia. Nós não estamos falando em perseguição, nós não estamos falando em desrespeito, porque a Constituição também é clara na harmonia dos poderes, senadora Damares. Não é briga, confusão, não é nada não. Está falando em harmonia, mas tem um outro poder que foi se tornando hipertrofiado, forte, tudo, e o mundo político tem culpa nisso também, porque tudo que era decidido aqui por maioria, e uma minoria barulhenta que não aceitava, atravessava aqui a Praça dos Três Poderes, ia questionar, dando poderes mais para o judiciário. E agora como é que resolve isso? Como é que resolve? No amor? Nas flores? Não! Senhor presidente, nós precisamos não mais terceirizar isso para nenhum poder, porque a Constituição nos dá essa responsabilidade, essa atribuição. Nós precisamos agir. Já tentou conversa, já tentou pacificação, e a escalada contra a nossa liberdade, está aqui o poema, ó. Arranca-nos a voz da garganta. 22 milhões de usuários do Twitter arrancaram-lhes a voz da garganta, com os motivos mais absurdos. O que é que eu tenho a ver com briga de Elon Musk, com Starlink, com Alexandre de Moraes, para me tirar o direito de me manifestar? O que é que eu tenho com isso? Aí se eu baixo um VPN para me manter informado, porque indubitavelmente o Twitter é a rede mais dinâmica que existe no mundo, sou multado de 50 mil reais. E eu falo isso hoje, eu estou recebendo meu filho aqui, para proteger a tua liberdade, para defender depois os filhos que você terá, que serão meus netos. Porque durante muito tempo essa casa, meu filho, se omitiu, se calou, vergonhosamente. Com não, veja bem, não, meu amigo, meu querido, não, pão, os poderes são harmônicos. E olha aí a situação que nós temos. Pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais, depois vai ver esse discurso, não percam a audiência que nós tivemos hoje, presidida pelo senador Sérgio Moro. Imperdível! Vocês vão ver os prejuízos. E eu acho o mais engraçado de tudo, que aquele Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, que torciam e rivalizavam o gado, os bolsonaristas, o Alexandre de Moraes, numa tesourada, calou a boca de todo mundo, esquerda, direita. Aí o governo federal, o desgoverno federal, o desgoverno que só envergonha, quando não é ministro assediador, agora nomearam uma ministra que é ré por superfaturar uniforme escolar. Nada de diferente do que nós já sabíamos, né? Não tem diferença. Nós sabemos que é eleição. Aí o desgoverno que está falando em criar um WhatsApp brasileiro com ufanismo. Não, o WhatsApp brasileiro.
querem controlar nossa vida inteira. Já cancelaram o Twitter. Daqui a pouco, o senhor Alexandre de Moraes acha que nós estamos tendo liberdade demais. No Instagram, corta. Daqui a pouco no Facebook, corta. Daqui a pouco o YouTube está falando em linguagem de ódio, discurso de ódio, nazista, fascista, eletricista, taxista, corta. Esse é o tamanho do Supremo Tribunal Federal, gigante, e palmas para eles, palmas para eles. E nota 0 para o Senado Federal, que se omite, se cala, e que não faz o seu papel constitucional. Então fecha essa casa, entrega a chave para ele, entrega direto para o Xandão. Ô Xandão, administra, você que é o cara, legisla agora sobre PIX, libera o vagabundo pela frente da cadeia, e se você discordar, e se você criticar, te metem uma multa igual meteram naquele ali, ó. 50 milhões de reais. O senhor vai ter que ser senador por 400 anos para pagar essa dívida pro Xandão, tá? Que Deus te conceda a vida eterna, tá? E o senhor se eleja muitas vezes para pagar essa dívida. Que vergonha, Moro! Que vergonha! A gente tem que sacanear, tem que fazer graça para um absurdo desse ser tolerado. Mesma coisa, foi a Câmara Federal, não vou poupá-los não, um deputado federal em exercício. O que a Constituição diz? Somente em crime inafiançável e flagrante delito inafiançável. Caçaram o garoto, meteram ele na cadeia, nem com o indulto presidencial, o Supremo cancelou o indulto. E esses dias aqui, vergonhosamente, aqui onde eu estou, estava um cara que roubou o Brasil a 3x4, vocês sabem quem é? Falando de democracia, na minha casa, isso aqui é minha casa hoje. Na minha casa, um vagabundo vinha aqui na tribuna, terninho bonitinho, democracia, que foi um dos beneficiados com indultos no passado. Ladrão, quadrilheiro. E é isso que a gente tem que, infelizmente, suportar na pátria amada Brasil. Mas isso vai mudar. Nós precisamos do apoio popular. Cada um cidadão e cidadã do Brasil que está enxergando que a coisa está fora de tamanho, cobre do seu senador, respeitosamente: senador, olha isso, o cara que é vítima, ele é juiz, ele é testemunha, ele é ofendido, ele julga, ele decepa a cabeça, ele manda prender. A mulher pintou lá na estátua, não concordo com vandalismo não, tá, pessoal? Pintou de batom lá uma frase em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tomou o quê, senadora Damares? 17 anos de cana? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Cadê? Me dá o nariz de palhaço aí. Será que ninguém está enxergando isso? Se ninguém enxergasse, Damares, essa casa tinha que enxergar que já passou todos os limites. E cadê? Cara de paisagem, 7 de setembro, todo mundo rindo, só fantasma aqui na esplanada. Todo mundo lá, os poderes unidos e juntos e amigos, sorrindo fotos, sorrisos queridos e agradáveis, mostrando que a democracia relativa está em pleno funcionamento no Brasil. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Nós aqui, como senadores, e vocês, cidadãos brasileiros, nas ruas, nas redes sociais, exigindo posicionamento dos seus representantes. Muito obrigado.